Estamos na Semana da Consciência Negra e nesta terça-feira escolhemos tratar do assunto com um recorte muito importante. Vamos falar sobre as mulheres negras. Nossa convidada é Viviane Gonçalves Freitas, pós-doutora em Ciência Política e professora da UFMG. Ela estuda feminismo e interseccionalidade. Mas o que é isso? Feminismo e o encontro entre gênero, raça e classe. Então, vamos conversar sobre mulheres negras, os desafios que enfrentam e como elas se colocam, especialmente no debate político. Muito bem-vinda, Viviane. Obrigada pelo convite, Viviane. Viviane, a sua pesquisa vem desde 2017, não é isso? Você tem um trabalho, o seu doutorado, seu trabalho de doutorado. E nessa linha de pesquisa. Qual é a sua primeira percepção desse estudo que faz esse encontro, não é, de aspectos tão importantes? Eu defendi a minha tese de doutorado no Instituto de Ciência Política da UNB, em 2017. E como na pesquisa da tese eu trabalhei com 4 jornais feministas, que vinham desde a década de 70 até 2010, a edição do mais novo deles, eu trabalhei com Nós Mulheres, Mulherio, o Nizing Informativo e o Fêmea. O Nizing Informativo, em especial, é entre os 4 aquele que vai trazer mais debate sobre mulheres negras, porque a maioria das que escreviam nesse jornal eram mulheres negras. Nos outros a gente vai ter, sim, referências, trabalhos em conjunto, principalmente no Fêmea a gente vai ter uma parceria com o GLE10, Instituto da Mulher Negra de São Paulo. Só que o Nizinga, por ser o jornal que sai do coletivo de mesmo nome do Rio de Janeiro, que a Lélia Gonzalez foi uma das fundadoras, a gente começa a entender que o desafio que vinha desde os anos 70, pensando, a retomada dos movimentos sociais para a arena pública, que, na verdade, a gente não tinha só uma discussão focada nisso de tirar a ditadura, do debate, de haver uma redemocratização, era muito maior, porque a retomada da democracia era sim um grande guarda-chuva, mas se a gente for pensar que as opressões aconteciam e estavam ali inerentes inclusive o debate da própria esquerda, os próprios... E que permitia, Permitia que os debates não acontecessem. Mas... Sim, e é importante que naquele momento já, dentro do próprio movimento negro, como a Lélia Gonzalez vai dizer, as mulheres negras não tinham tanto espaço assim. Então, e dentro dos próprios movimentos feministas, era uma categoria colocada como barraqueira, criadora de caso. Ela vai dizer esses termos mesmo nos próprios textos dela. Que era um feminismo que chegava com uma linha muito mais voltada para a Europa, para os Estados Unidos, então eram mulheres brancas de classe média, acadêmicas, muitas das exiladas que voltam ao país também traziam essa essência, e as mulheres negras eram consideradas aquelas que talvez estivessem contempladas nessa essência, mas a questão delas, as questões delas, melhor dizendo, pensando muito isso de mercado de trabalho, de necessidade de creche, porque ela saía para trabalhar em casas de outras mulheres. Então, a gente tem uma relação entre mulheres também de opressão e que não era muito falado naquele momento. E se a gente vem de 70 para cá, 4 décadas, muita coisa se altera, muita coisa se modifica. A gente tem hoje um questionamento, sim, desses novos feminismos que chegam, trazendo uma referência aos antigos escritos, trazendo autoras desse outro momento como referências importantes, Lélia Gonzalez, Beatriz Nascimento, Sueli Carneiro, que passa por esses 2 momentos, e a gente percebe como que hoje essa nova geração, ela já traz isso muito forte. Pois vou fazer aqui um corte para fazer uma pergunta que eu acho que se encaixa nisso que você está dizendo, uma nova geração, Você começou a se remeter a 40 anos, há quase 40 anos, 30 e tantos anos atrás, mas vamos fazer um outro corte, vamos
vamos pensar em 130 anos atrás, né? Quando da abolição. Qual que é o peso desses 40 anos em relação a esses 130? Da evolução, do processo de evolução. E você fez aí uma referência à redemocratização do país. O que nesse processo de redemocratização trouxe à realidade de hoje? Não é? Antes da gente falar do custo, não é? que na verdade a gente precisa tocar nisso, do custo que é ser uma mulher negra hoje. A gente não pode esquecer que é claro que não foi Gilberto Freire o primeiro a falar sobre democracia racial, mas foi com ele que esse termo ficou consolidado. Né? Florestan Fernandes vai criticá-lo dizendo sobre o mito da democracia racial, mas vai ser nessa essência dos anos 30 que vai se acreditar que o Brasil era uma democracia mesmo racial, né? Que nós todos tínhamos sangue mestiço e, portanto, não haveria divisão entre essas pessoas. Né? A Giovana Xavier, que é uma historiadora do Rio de Janeiro, ela vai trabalhar nas pesquisas sobre como que até a questão da beleza, lá nos anos, fim do século XIX, início do XX, então pós-abolição, né, o que era colocado como cosmético e se dizia vindo do Brasil, era entendido nos Estados Unidos como uma coisa fantástica. Porque se no Brasil a gente já tinha isso, que a miscigenação de raças era algo que deixava tudo maravilhoso, que não havia esse contraste e que todo mundo se entendia muito bem. Então, é claro que esse cosmético brasileiro, ou vindo de terras brasileiras, algum dos seus componentes, ia ser maravilhoso. Né? E ela vai trazendo isso, falando dos segredos da penteadeira. Essa percepção, ela atrasa o debate? Enfim, porque na verdade, a democracia, ela é irreal, não é? Ela atrasa o debate sobre racismo no Brasil? Quando a gente tem o silenciamento, seja de qual assunto for, né, e aí eu amplio para outras agendas do debate feminista, quando a gente não fala sobre a violência contra a mulher, quando a gente não fala sobre estupro, quando a gente não fala de várias outras questões, não existe, né? Quando o assunto não é dito, ele não existe. Quando a gente fala que não há racismo no Brasil, que a gente vive numa grande democracia racial, que essas raças todas nos formaram, né? Como se o português fosse aquele benfeitor que fizesse essa mistura e esquecendo que, na verdade, houve vários e vários e vários estupros. A gente está falando das mulheres indígenas, a gente está falando das mulheres escravizadas, né? Que foram abusadas para saciar necessidades desses homens, e aí sejam portugueses, sejam outros, porque a mulher sendo colocada como objeto de satisfação, ela não é nada, né? E as mulheres negras vão ser menos ainda, porque elas vão ser aquelas trazidas para uma sociedade que precisava delas reproduzindo, né? Elas eram a direito, que é dentro de casa, né? As atividades domésticas e a de plantação, né? Tem um livro da historiadora P.T. Machado que ela vai pegar quadros do MASP analisando a diferença de mulheres negras quando estão com seus filhos e quando estão com os filhos das senhoras. E são imagens fortíssimas, porque quando elas estão com os filhos brancos, ela descreve, inclusive, dizendo assim, ela está toda arrumada, toda paramentada com um bebê rosado. Ela está lá, parada, numa imagem, numa situação, como se ali ela estivesse sendo endeusada, mas, na verdade, o foco está na criança, né? Ele é o Senhor. E ela deixa de, inclusive, amamentar o próprio filho para dar o alimento para esse pequeno Senhor. São as amas de leite, né? Bom, enfim, o fato é que nós tivemos um processo grande, que 130 anos não é tanto tempo assim na história, é pouco tempo, mas a gente pode dizer que de 30 e poucos anos para cá, nós tivemos um processo de evolução, a sociedade evoluiu, no sentido de, digamos,
mitigar aí os problemas. Mas eu queria que você entrasse nisso, porque só chamando a atenção para um fato. Hoje, nos últimos anos, a gente vê a presença da mulher negra de uma forma afirmativa nos veículos de comunicação, como mulheres bonitas, como modelos, como referências, atrizes bem-sucedidas, que não fazem só mais a empregada doméstica na casa da senhora, não é? E que são, muitas vezes, mulheres que são influenciadoras. Como é que você enxerga esse momento hoje, né? O valor que você vê nisso, né? E se você vê problemas, como é que você entende essa realidade de agora? A gente tem um levantamento do IBGE que desde de 2012 até 2018 há um crescimento de cerca de 30% das pessoas que se autodeclaram pretas. Não é que a população brasileira cresce, mas há uma autodeclaração com uma diferença de entendimento do que é ser negro, entendendo o negro como pretos e pardos. E quando a gente tem um aumento dessa autodeclaração de pessoas pretas, há uma politização desse debate, né? O não dito não é mais assim. É dito, é discutido, é falado. A entrada pelas cotas, seja nas universidades, e que aí, lembrando, não são só cotas raciais, há um vasto grupo aí dentro das cotas, seja nos demais serviços públicos, a gente tem, e aí eu falo especificamente da academia, uma entrada também de novas agendas, né? Se a gente pensa que a nova geração que chega às universidades traz um debate com outras propostas, com outras perspectivas, trazendo inclusive a questão da interseccionalidade, né? Pensando gênero, raça e classe, a gente percebe que há muito a se caminhar ainda, mas muito se caminhou. E quando a gente tem essas novas gerações que nos mostram que o silenciamento não é algo tão simples assim de ser engolido, né? Há motivo de ter esperança, há motivo de acreditar que o que a gente tem de opressão, o que a gente tem de preconceito, o que a gente tem de discriminação pode ser diferente. Antônio Sérgio Guimarães, em um texto, ele fala sobre a racialização e a formação racial. A racialização é quando você utiliza da questão racial para humilhar o outro, para diminuir o outro. E a formação racial é quando você, integrante desse grupo, se fortalece justamente por ser desse grupo. Então, quando a gente tem as humilhações de tão pouco tempo, né, que foram noticiadas, não permitindo o cadastro de cuidadoras como mulheres negras, né, de segurança porque também negro, né, de fazer o seu serviço num estádio de futebol. E quantos casos a gente ouve chamando as outras pessoas como macacos, né? É uma entrevista, inclusive, da Michelle Obama, que ela fala que mesmo como primeira-dama, ela sofre preconceito. Lélia Gonzalez falava isso, né? A questão do racismo não tem raça, não tem classe, desculpa. É a questão racial que é pungente. E aí, quando a gente tem esse debate, mas ao mesmo tempo a gente tem as pessoas que deixam o cabelo cacheado, que percebem que o colorido das roupas é uma marca, e é uma marca significativa, que vem da música, que vem da afirmação, mas também não é só cultural, porque o Brasil também tem muito disso, né? O negro pode ser uma pessoa, tudo bem, a gente integra, se é da cultura, se é do esporte, né? Mas quando ele tem que ser colocado como um sujeito, ele é desconsiderado. E aí, quando vem a formação racial, e essas pessoas se colocam, sim, como sujeitos, e sujeitos políticos no sentido de exercer a sua autonomia, de exercer a sua voz, de mostrar que é possível falar por si, não ser só objeto de pesquisa, a gente muda muito a realidade, né? A gente muda agendas. Na sua opinião, o que hoje é exemplar nesse sentido?
de inserção no debate político, de se fazer, de conquistar direitos e ter voz? Eu acredito que, ao ter hoje parlamentares negras, por muito tempo, a gente teve Benedita da Silva como a única, com uma história de vida fantástica, que começa, inclusive, como empregada doméstica, cozinheira, né, num trabalho que era um estereótipo de mulher negra no Brasil, né, porque era aquele lugar do escondido. Hoje a gente tem outras agendas, com outras mulheres negras, chegando, inclusive, à política institucional. Isso é uma grande vitória, porque elas representam também outras. O ser representatividade, né, alguém olhar e falar assim, olha, eu quero ser como aquela pessoa, que também tem muito da Thaís Araújo e de outras atrizes, né, de você olhar e falar assim, olha, eu quero mirar naquela pessoa, eu quero ir além, eu sei que eu posso, porque a população negra ouve muito que isso não é para você, você não é capaz de fazer isso, pensa nisso não, está muito difícil para você. Né? O restringir... Ouve de quem? Você acha que dentro do ambiente, do próprio ambiente familiar da pessoa, isso pode existir? No debate sobre família entre a população negra, a família é o lugar de acolhimento, na maioria das vezes. Na verdade, quando você sai desse ambiente de acolhimento, é que você passa a ouvir isso. Então não é em casa? Na maioria das vezes, a casa é acolhida, na maioria das vezes. Porque se a gente fala de população negra, a gente também não pode falar que é todo mundo no mesmo pacote, né? O generalizar, a própria Jurema Werneck fala, né? Mulheres negras somos muitas. Naturalmente, assim, nós tivemos avanços, mas nós temos imensos problemas, né? As mulheres negras, elas estão mais sujeitas à violência, elas estão mais submetidas a um trabalho informal, a um subemprego, enfim. Isso tem a ver também e muito com a condição social, a desigualdade do país. Mas nós tivemos aí um período de políticas públicas, né, de ações que, digamos, ajudaram nesse processo de evolução. Por exemplo, a própria data que nós estamos lembrando hoje, né, por mais que seja esse simbolismo, ele acaba se traduzindo de alguma forma, né? Falar de consciência negra também é despertar, não é isso? Podemos dizer isso? Eu queria que você avaliasse primeiro um pouco disso, quanto as políticas públicas de governos passados foram importantes para o acesso à educação, para essa mudança de comportamento, também sobre essa data do 20 de novembro, né? E o que nós precisamos, o que faltou, e para a gente falar um pouquinho também do que está acontecendo agora. Então, quando a gente tem a institucionalização de políticas públicas sobre a questão racial, quando a gente teve a institucionalização via CEPIR, né, em 2003, então uma secretaria específica com status de ministério, que debateria a partir de estudiosos, de pessoas que já estavam integradas nas ações de movimento negro há anos, né, debatendo como colocar isso como política pública. Isso é uma diferença significativa. O mesmo caso com a SPM, né, quando a gente tem um debate sobre a questão de gênero como política pública. É aquilo que eu falava há pouco, o não silenciamento, ele é importantíssimo. A gente trazer questões à luz, fazer com que elas sejam ditas. O grande primeiro passo. Né, é muito importante. Então, quando a gente tem hoje uma pesquisa recente que fala que a gente tem, e aí eu acho que eu já te respondo o de hoje, que a gente tem um aumento, né, oficialmente a maior parte do alunado das instituições de ensino superiores são pessoas negras, é importante, é um passo significativo, mas é preciso a gente observar também, e aí eu trago comentários de dois colegas que estudam a questão racial também, Flávia Rios e Luiz Augusto Campos, que vão dizer exatamente que, questionando, né, em quais cursos, por exemplo, esses negros estão? Em quais universidades?
porque isso não fica muito aberto assim nesses dados, né? Porque se a gente pega, por exemplo, são os cursos mais concorridos, são aqueles que os estudantes precisam do dia inteiro de dedicação ao estudo. Ali estão muitos negros, porque se for, então a gente tem uma mudança radical que de fato a gente não conseguiu enxergar ainda. Porque a população negra para estar na universidade, e aí eu trago uma fala da Márcia Lima, que é outra professora e pesquisadora negra da USP, ela disse há pouco tempo num evento que eu participei e assisti a palestra dela, que a gente não tem estudantes que trabalham, a gente tem trabalhadores que estudam. E isso é significativo, isso é muito diferente. O Brasil vive um momento político que implica uma reforma de cunho liberal muito ambiciosa, que esse governo pretende, né? Que tem uma visão bem à direita, que, enfim, muda bastante em relação ao curso dessas políticas públicas que vinham sendo implementadas. Como é que você imagina que essa mudança de rota, né, no governo do país pode afetar essa população de mulheres negras brasileiras? Quando a gente tem uma agenda que fala que o povo brasileiro é um só, a gente volta a ter um pouco daquilo que eu falava no início. É um só, a gente neutraliza as desigualdades, a gente neutraliza que o ponto de partida é diferente. E por onde que a gente vai nivelar a entrada nesse ponto de partida? Porque quando a gente diz que todos temos a possibilidade de chegar a algum lugar, a gente precisa saber de onde que cada um está partindo. Há até uma dinâmica sobre isso. Então, esses passos que a gente caminha, ou os impedimentos que a gente tem ao longo desse trajeto, dizem muito. E quando isso é considerado como bobagem, né, não, todo mundo consegue, todo mundo pode, é só querer. Né? A gente anula muito dessa luta de anos, a gente anula muito esse debate carregado de significado, porque a gente está dizendo que não, os passos não começam do mesmo lugar. Né? Então é necessário compreender isso. Você acredita em recuo? Que um rumo, esse discurso, né? Somos todos iguais, somos todos povo brasileiro, pode propiciar mesmo um recuo, né? Nisso que se conquistou, né? Para os negros brasileiros. Eu te respondo com essa facilidade, com essa, talvez, falta de vergonha de se mostrar como alguém que desconsidera o outro, como ficou evidente nos últimos dias. Né? Se está tão fácil você falar, olha a sua cor, macaco, você é quem para falar comigo? Se isso passou a não ter mais impedimento ao dizer, eu acho que a gente está dando alguns passos, sim, para esse silenciamento, para achar que está tudo bem. Mas por hora temos conquistas. Eu queria fazer uma menção, você falou das representantes, né, negras, que houve um avanço significativo. Eu queria lembrar que aqui na Assembleia Legislativa, pela primeira vez na história do Poder Legislativo Mineiro, nós temos 3 deputadas negras ao mesmo tempo, não é? Que são a deputada Leninha, a deputada Andréa de Jesus e a deputada Ana Paula. Eu queria agradecer muitíssimo a Viviane Gonçalves Freitas, que é cientista política, é professora do Departamento de Ciência Política da UFMG. Ela é professora substituta do Departamento de Ciência Política da UFMG e tem como
a tese dela, esse livro, Feminismos na Imprensa Alternativa Brasileira. Esse aqui mostrou, deu para mostrar. E tem um outro livro aqui, que é o que está sendo lançado, que você assina um capítulo e é a organizadora do livro também. Uma das organizadoras. Isso, Feminismos em Rede. Esse livro vai ser lançado nesta sexta-feira, 16h30, lá na UFMG, no Auditório 2. Da Face. Da Face. Então, Viviane, obrigada de novo pela sua presença aqui no Mundo Político. Eu que agradeço a oportunidade de falar de um tema realmente importantíssimo e necessário. Eu conversei com a cientista política Viviane Gonçalves Freitas, professora substituta no Departamento de Ciência Política da UFMG. O Mundo Político fica por aqui. Se você quiser rever a entrevista, é só acessar nosso site ou YouTube. E para falar conosco, por e-mail ou Twitter. Obrigada pela companhia. Até a próxima.